pecado ocasionou a separação dos seres humanos de Deus. Por conta do pecado, os seres humanos não tinham mais uma relação direta com Deus. Era preciso a intermediação dos profetas, por exemplo, Moisés. Moisés intermediava a comunicação de Deus com o povo. Por causa do pecado, nós precisamos ser justificados para novamente estarmos ligados a Deus. Como é que nós podemos ser justificados? Como é que podemos justificar as nossas falhas? Como podemos ver as nossas falhas perdoadas? A Bíblia apresenta dois métodos de justificação. Um que funciona e um que não funciona. O que não funciona é a justificação pelas obras, pelos méritos pessoais, pela observação da lei. E é interessante, irmãos, como cristãos, muitos cristãos sinceros, ainda creem que esse método, o método das obras, ou a atribuição do mérito das obras, pode salvar as pessoas. Muitos crentes entendem que a questão da salvação é uma questão de contabilidade. Você tem uma coluna com as boas obras e uma coluna com as más obras. Ou você tem uma balança com boas obras e com más obras. O que tiver mais é o que vai decidir o teu futuro eterno. Se você tiver boas obras, mais do que más, se tiver um saldo de boas obras, você vai ser salvo. Se você não tiver, você vai ser condenado. Esse método, irmãos, é absolutamente impossível de fazer com que alguém tenha certeza da salvação. Como que alguém pode ter certeza da salvação? Confiando nas suas boas obras ou confiando nas suas poucas más obras. O que são poucas, o que são muitas, qual vai se sobrepor às outras? Esse método, irmãos, não funciona. Então, qual o método que funciona para justificação? É a justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, que veio e expiou os nossos pecados. Nós somos salvos pela graça. Quando você entende que é salvo pela graça, você tem certeza da salvação. Veja, irmãos, obras nunca te dariam certeza da salvação, mas o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, esse lhe dá certeza absoluta da salvação. Porque é independente de você, é independente do seu caráter. Ele depende única e exclusivamente da obra intercessória do Senhor Jesus. Veja um texto lá de Romanos, capítulo 4, verso 3. O apóstolo Paulo falando sobre Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Como é que ele foi justificado? Crendo em Deus. Obedecendo a Deus. O Senhor falou, vai, e ele foi. Mas é por causa que ele foi, que ele foi justificado? Não, irmãos, é porque ele creu. Primariamente, ele creu em Deus. Veja um texto da nossa lição, um texto muito interessante da nossa lição, na página 89. Que é justificação pela fé? É um texto da senhora White. É a atuação de Deus abatendo até ao pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade de fazer por si mesmo. Quando o homem percebe a sua insignificância, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Veja, irmãos, para você ser justificado pela fé, primeiro você tem que deixar o seu orgulho, você tem que deixar a sua arrogância de achar que pode fazer coisas para se justificar diante de Deus. Quando você vê a santidade de Deus e quando você vê a sua condição pecaminosa, a sua miserável condição pecaminosa, você entende que não é possível ser justificado pelas suas obras. Somente a graça, que é um favor imerecido, pode nos salvar, pode nos reabilitar diante de um Deus santo. A morte de Cristo na cruz para a expiação dos nossos pecados é o único meio de salvação. Vamos pensar, irmãos, agora lá no povo hebreu.
Quais eram os motivos que o povo hebreu teriam? Quais os motivos que Deus teria para fazer com que o povo hebreu possuísse aquela terra? Se você olhar no livro de Deuteronômio, do capítulo 9, dos versos 1 a 6, você vai ver que havia dois motivos. Primeiro, era a impiedade das nações que viviam naquela terra. Lembra-se que estudamos antes, quando falou para Abraão, até que a iniquidade, até que chegue a medida da iniquidade dos amorreus, chegar no limite, aqueles povos que moravam naquela região já tinham chegado no limite da paciência divina. E agora eles iam ser excluídos dessa terra. Mas o segundo motivo, o grande motivo, era para confirmar a promessa feita a Abraão. Veja, irmãos, o verso de Deuteronômio, capítulo 9, verso 6. Sabe, portanto, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuíres, porque você é povo rebelde. Olha lá, irmãos, o que Deus está falando do povo de Israel. Um povo rebelde. Um povo que não tinha justiça para apresentar a Deus. Não é por causa da tua justiça que eu vou dar para vocês a terra. Não pensem que é porque vocês são bonzinhos. Às vezes, irmãos, nós crentes achamos que somos bonzinhos. Achamos que somos excelentes crentes. E que o Senhor tem a obrigação de nos salvar. Que absurdo, irmãos, que absurdo. Esse verso de Deuteronômio podia ser transposto para nós dessa forma. Não é por causa da nossa justiça, das nossas obras, que nós somos salvos. Nós somos rebeldes. Nós somos teimosos. E cada um de nós, irmãos, sabe como é rebelde. Cada um de nós sabe como é teimoso com relação à vontade de Deus. Mas o Senhor nos salva. Será que Ele nos salva mesmo nós sendo rebeldes e teimosos? Se nós nos arrependemos, irmãos, se nós nos colocamos nas mãos de Deus, se nós deixamos que o Espírito Santo trabalhe e se nós aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. Veja o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça de que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Como é que o Senhor nos chamou, irmãos? Como é que o Senhor nos salva? Diz aqui o apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. Não foi segundo as nossas obras, mas foi segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus e a graça que nos foi dada em Jesus antes dos tempos eternos. Portanto, irmãos, o evangelho eterno. Assim que somos salvos. Nós somos salvos por Cristo. Isso é justificação pela fé. Nunca as nossas obras vão nos salvar. Mas agora que nós somos salvos por Cristo, nós vamos guardar a sua lei, vamos fazer a tua vontade. Lembra do verso? Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E assim, então, nós vamos ser santificados. Vamos nos tornar cada vez mais separados. Santificados para uso santo, separados para uso santo. Isso é santificação pela fé. Tem uma frase ainda na lição da nossa escola sabatina deste dia, que eu quero ler para concluir. Está também na página 89, lá no rodapé, no finzinho da página 89. O Senhor nos salvou pela graça. Agora, com a sua lei escrita em nosso coração e seu Espírito nos capacitando, obedeçamos a sua lei. Está vendo, irmãos, quando chega a lei, primeiro o Senhor nos salva através do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo trabalha conosco e agora nós podemos obedecer a lei. Agora nós podemos obedecer e trilhar na vontade de Deus o Pai. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa entender isso. Deixar o nosso orgulho, muitas vezes, irmãos, o nosso orgulho teológico. Veja como eu sei tanto de Bíblia, veja como eu sei doutrinas. Veja como eu faço boas obras, como eu devolvo ofertas, como eu oro, como eu prego bem.
Nada disso vai te salvar. O que vai te salvar é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aceitação do Senhor, aceitação do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, irmãos, pedir para você, aceita este método de justificação, porque não há outro. Alfredo, aceita esse método de justificação. Não há outro. Não há salvação em nenhum outro. Somente em Cristo Jesus e este crucificado. Que Deus nos abençoe e que sejamos gratos por tão grande salvação.